Você quer aprender a criar um Key-Visual profissional do zero e melhor, para uma campanha real de Páscoa? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu desenvolvi um Key-Visual, um KV, para uma campanha para um shopping center e melhor, passo a passo. Fala, criativos! Eu sou o Messi, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu trago conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o processo criativo na criação desse KV, que foi uma campanha de Páscoa que eu desenvolvi para um shopping center. Eu quero te mostrar na íntegra todos os passos, desde o momento que a gente estrutura as informações até a direção de arte e a finalização desse KV. E ó, já deixa avisado, o vídeo é grande, criativos, então já deixa aquele like, pega aquele cafezinho e vem comigo. Então vamos nessa, criativos, para a gente começar a nossa jornada. Eu deixei aqui para facilitar o nosso processo, os assets, para o desenvolvimento desse Key Visual. Aqui a gente também tem o nosso Moodboard feito através do Miro. Então aqui eu busquei algumas referências para estar construindo esse KV. E já deixei também as informações estruturadas, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre as informações, qual que é a ideia? A chamada principal é a Páscoa do BAM. BAM corresponde ao Shopping Parque das Bandeiras, né? Aqui nós temos um texto de apoio, que é o BAM preparou uma incrível programação, e aqui o CTA, confira e participe. De complemento nesse KV, a gente tem essas informações, que é confira a nossa programação com a programação de todas as atrações que vai acontecer no shopping. Então aqui a gente tem praticamente 3 atrações que vão acontecer em datas específicas, né? E o CTA, que vai fazer com que a pessoa, o público-alvo, faça a inscrição e tudo mais, é através do QR Code, né? Então a gente coloca, acessa o QR Code, baixa o aplicativo e realiza as inscrições para participar. Então é importante primeiro a gente estruturar todas as informações, todo o copy, primeiramente com o cliente, para facilitar depois o nosso processo de diagramação, tá? O ideal é que já aprove o conteúdo do texto, das informações primeiro, para depois a gente não ter a refação com o cliente em relação ao texto. Porque se o cliente ele muda o texto, aí muda tudo, né? A gente precisa trabalhar na diagramação, enfim. Então complica um pouco mais. Então, para a gente ser mais assertivo, primeiro a gente define o texto e depois a gente vai aí para a direção de arte, né? Aqui eu montei algumas referências visuais para me ajudar na construção desse KV. Eu gostei muito dessa composição aqui, de colocar a Páscoa, né? Fazer essa quebra de letras e complementar com uma outra letra no meio ali, com contraste de cor. Eu gostei bastante dessa ideia. Gostei muito da ideia do azul, para utilizar aqui como background, né? E gostei bastante da referência aqui do coelho, que dá para gerar por inteligência artificial, né? E um outro ponto também são elementos ali flutuando, que eu vejo que dá para trabalhar ali com chocolate, com desfoque em movimento. Algumas referências que eu busquei de uma arte para outra, para estar desenvolvendo esse KV, né? Aqui tem uns pedaços de chocolate flutuando, então eu penso em trabalhar aí da mesma forma, e por isso eu já preparei esses assets, né? Então aqui a gente tem o chocolate, aqui a gente tem o chocolate, a cobertura de chocolate, aqui a gente tem o mascote do shopping, que foi desenvolvido por eles, aqui a gente tem o coelho, que foi desenvolvido por inteligência artificial, e eu tenho um vídeo específico mostrando como que eu desenvolvi esse coelho através do Leonardo IA, né? Uma plataforma de inteligência artificial que gera imagens, e vou deixar disponível aí agora o link que você pode acessar para você estar vendo como que eu desenvolvi esse coelho e como que eu fiz também o tratamento final no Photoshop, né? E tem mais alguns elementos também de complemento, como símbolos que eu puxei ali do FreePic, e esse aqui foi do Flat Icon também. Vou deixar tudo disponível para vocês, o link aí para vocês estarem explorando também. Eu decidi juntar primeiramente os arquivos, né, tudo
já estruturado, porque a gente consegue otimizar um pouco mais o nosso tutorial. Ao invés de eu procurar as coisas no banco de imagens e demorar mais ainda, eu já fiz essa pesquisa antes e já estruturei pelo menos o principal tudo aqui, né? Talvez eu precise de alguma coisa complementar, aí eu faço na hora. Mas para facilitar aí o nosso tutorial, já estruturei tudo em um único assets. Agora, para a gente avançar, o que eu fiz também? Eu fui no Adobe Color, né? De acordo com as referências de cor ali que eu tinha buscado e até mesmo as referências que eu encontrei aqui, eu criei uma paleta de cor que eu acredito que seja a paleta ali necessária, a paleta que eu estarei utilizando, né? Para a criação desse KV. Isso facilita muito na hora da gente colocar ali toda a aplicação de cor, trabalhar com os contrastes e tudo mais. Então essa aqui é a nossa paleta de cores. Para facilitar, vou até tirar um print dessa paleta e vou jogar aqui também. Eu já tinha criado uma ali em cima, mas vamos trabalhar com essa aqui que está mais completa, né? Eu vou converter em objeto inteligente também para facilitar. Ok, então o primeiro passo agora é a gente criar o nosso documento, tá? Então, o formato de KV eu sempre faço no formato wide, 1920 por 1080. Deixo no formato aqui web, né? E eu coloco aqui a resolução de 150 dpi. E a largura eu deixo em 1920 por 1080 de altura. Vamos desativar pranchetas, porque não vamos trabalhar com pranchetas por agora. E aqui eu vou colocar como KV Páscoa BAN. De resto, as informações vamos deixar e vamos criar o nosso arquivo. Eu já vou salvar aqui. Bom, criativos, qual é o primeiro passo que eu sigo para começar o KV, começar a arte? Para mim, facilita muito quando eu tenho todas as informações primeiro, né? Então, quando eu coloco todas as informações, me ajuda a visualizar um pouquinho mais o contexto da diagramação e toda a disposição ali dos elementos, do texto e tudo mais. Então, em todo o processo criativo, a primeira coisa que eu faço é trabalhar primeiramente com os textos, né? Então, por exemplo, nós temos esses textos aqui, e o que eu vou fazer? Vamos copiar aqui a chamada principal. Ó, chamada principal. A fonte eu vou utilizar a Goodplay, que é uma fonte que faz parte da identidade visual do shopping, né? Então eu não escolhi de uma forma pessoal. Realmente a fonte ela faz parte do brand do shopping, da identidade do shopping. Aqui nós temos o texto de complemento. Então aqui vamos diminuir um pouquinho esse texto. Eu vou deixar ele também no médio. Ok. Então a gente primeiro vai colocando as informações. Isso facilita bastante. Então, ó, vou colocar as informações aqui. Aqui nós vamos colocar a informação também da programação. Bom, então nós temos aqui todas as nossas informações estruturadas. Então a gente agora, o próximo passo é a gente trabalhar com a diagramação aqui para que a gente deixe tudo redondinho, né? Tudo alinhado. Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar é com a Páscoa do BAN. A ideia é evidenciar bastante essa chamada, para que ela fique ali realmente em destaque, além dos próprios mascotes, né, seja o coelho quanto o bandeirinha. Porém, eu vou seguir exatamente nessa referência que eu achei bem interessante, que é separar, né, separar a letra no caso. Então a gente deixa Páscoa e aí faz essa disposição das letras que eu achei bem legal. Aqui eu vou deixar em minúsculo para não dar muita diferença em relação ao tamanho e tudo mais. Então eu vou apenas duplicar isso aqui. Vou colar exatamente aqui, vou fazer essa junção do P com o C, porque a gente precisa deixar um espaçamento aqui no meio, né, para colocar a ideia. Páscoa do BAN. Então aqui, vou deixar um cinza aqui só para a gente ter um contraste mais ou menos. Mas eu acho que isso aqui está ótimo. Uma outra coisa também é o espaçamento entre as letras. Então eu quero que fique um pouquinho mais grudada. Eu acho que assim está ótimo. Ok. Então a gente criou aqui praticamente a nossa chamada principal que vai
trazer ali uma evidência maior, né, ao título, que é Páscoa do Ban. Agora eu vou trabalhar com a diagramação do texto de apoio. Então vamos quebrar isso aqui. Vamos deixar a programação embaixo. Vamos alinhar aqui com esse texto. Ok. E esse confira e participe, a gente vai criar como se fosse um botão. Agora com o nosso botão aqui já estruturado, esse laranja eu deixei só por referência, mas vamos deixar no cinza por enquanto. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos lá diminuir um pouquinho, vamos trabalhar um pouco melhor agora com a diagramação. Eu quero evidenciar bem mais essa Páscoa do Ban, então a gente vai deixar um pouquinho ainda maior. Talvez nem tanto. E, de acordo com essa referência, a gente pode observar que muda a tipografia. Então, eu vou também fazer a mesma coisa. Vamos colocar agora uma tipografia diferente. Para isso, a gente vai explorar um pouquinho aqui as fontes, né? Bom, achei essa bem interessante. Eu acho que vai dar super certo. Ela tem uma leitura legal, uma leitura boa. E a gente não vai ter problema aí com a leitura, né? Então, Páscoa do Ban, ok. Então, a gente estruturou essa primeira parte, né? Então, aqui é um bloco. No nosso KV, isso aqui é um bloco que a gente já entende. Chamada principal, texto de apoio relacionado ao evento, o Ban preparou uma incrível programação, confira e participe. Então, isso aqui é uma estrutura de informação que a gente já estruturou, já diagramou, né? Agora, a gente precisa fazer esse outro lado, né? Fazer uma disposição legal entre os elementos, entre a diagramação. E aí eu vou compartilhar dicas com vocês que vai ajudar muito para vocês entenderem também como funciona o processo, né, de diagramação. E a ideia, no geral, desse KV é o quê? É a gente criar a chamada principal no lado esquerdo, a gente criar o texto complementar, né, as informações complementares do evento, informações do lado direito, e aqui no meio a gente vai centralizar, vai evidenciar os mascotes, tanto bandeirinha quanto coelhinho, né? Então vai ser praticamente essa a diagramação. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. E agora a gente vai trabalhar com a diagramação aqui do nosso lado direito, né, do nosso KV. Então, vamos lá. A primeira coisa, né, as informações aqui elas estão no mesmo peso. Não existe bold, não existe uma fonte maior, nem outra. Porém, agora a gente vai trabalhar justamente com isso, para trazer a hierarquia das informações, né? Então, a gente vai estar evidenciando uma fonte maior do que a outra, de repente até com a utilização ali do bold, de uma fonte mais grossa, para a gente conseguir trazer esse equilíbrio, né, na nossa diagramação dos textos. Porque se a gente deixar os textos praticamente iguais em relação a tamanho, em relação à espessura, em relação à cor, fica confuso, porque é muita informação. Quando a gente consegue trazer essa diferenciação de um texto para o outro, deixando aquilo que tem uma maior importância, com maior destaque, e aquilo que tem uma menor importância, ou não necessariamente uma menor importância, mas que faça parte de outro bloco, aí a gente também trabalha com padrão para diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, aqui eu já coloquei bold, né? Já deu uma diferença. Você sabe que isso aqui é um bloco e você sabe que isso aqui é outro, porque eles se encontram no mesmo padrão. E isso faz parte dos princípios do design, né? A repetição, ela ajuda muito a gente entender e diferenciar um bloco de informação de outro. Isso facilita bastante na hora de você fazer a leitura, tá? E é isso, criativos, é tudo teste. A gente vai fazendo as coisas, vai aumentando, vai diminuindo, vai trabalhando com alinhamento até chegar ao momento ali que a gente consegue um resultado legal, um resultado que tem ali uma harmonia com o designer, né? Esse quadrado eu vou trazer os cantos arredondados, que eu acho que vai trazer um pouquinho mais de leveza para a comunicação, porque a comunicação, no geral, eu quero trazer algo com bastante curvas, né? Então,
se a gente utilizar o quadrado sem as bordas arredondadas, vai ficar algo muito, muito simétrico. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a diagramação dessas informações. Por quê? A gente sabe que, né, no contexto dessa informação, o dia ele é uma informação diferente dessas outras três. Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais de evidência para as datas, né, para o dia. Então, aqui é bem simples. Basta a gente trabalhar aqui com bold, a gente já consegue fazer essa diferenciação de um conteúdo para o outro. Então, o que os nossos olhos primeiro vê? A gente primeiro vê o dia para depois ver as informações. Dia 5/4, e aí vem as informações. E aí entra naquele conceito de repetição, né? O mesmo padrão que aplicamos aqui, nós aplicamos também aos outros. Vocês podem observar que eu diminuí ainda um pouco mais, porque estava me incomodando as informações estando maior que o próprio box, né, que o próprio quadrado. Então agora com o quadrado um pouquinho maior, eu sinto que trouxe um pouquinho mais de harmonia, né, para a nossa diagramação. Então agora eu alinhei. Você pode ver que o espaçamento entre os boxes são por iguais, né? O próprio Photoshop aqui ele já dá. Se você segurar o Ctrl ou o Command aí do seu teclado, a gente consegue ter essa visualização dos espaçamentos. O interessante, né, agora que você já vê o resultado final, é justamente como a diagramação ela muda a forma com que a gente vê os blocos, né? Conforme eu tinha mostrado para vocês anteriormente, antes da gente fazer a aplicação, parecia que estava tudo a mesma coisa, né? Todas as informações ali, era difícil você ter uma percepção que uma coisa era diferente da outra. Agora, com a diagramação aplicada, a gente tem essa percepção, né? Que aqui traz em evidência data, informação, porém aqui é um evento, aqui é outro e aqui é outro. Então, a diagramação, né, a gente trabalhar com a diagramação é justamente para isso, para a gente conseguir uma leitura melhor aí das nossas informações. Agora confira a nossa programação. Eu vou utilizar um ícone que eu puxei do Flat Icon, né? Então eu puxei esse ícone aqui, baixei ele. Eu gosto bastante, vai numa linha mais minimalista. Eu acho que até combina com a proposta aqui da criação. E esses três elementos que vai corresponder ao evento, eu baixei também do FreePic, dei uma explorada lá nos elementos de ícones, né? E utilizei lá o FreePic para estar baixando esses arquivos. Agora nós vamos aplicar o nosso elemento, o nosso ícone dentro desse box. Vamos trabalhar aqui com os alinhamentos. Mas agora está bem fácil da gente resolver, já que a gente já fez a principal diagramação, né? Então agora selecionei esse bloco no geral e para me organizar eu vou agrupar, né? Vou criar uma pasta para facilitar a nossa navegação depois, quando a gente for trabalhar com o posicionamento desse bloco. Então vou colocar aqui como atrações. Então agora nós temos o nosso bloco, a gente consegue aumentar aqui de uma forma proporcional, né? E a gente vai trabalhando com a diagramação. Então eu estou bem satisfeito já com esse resultado, eu acho que deu super certo aqui essa diagramação, ficou bem organizado. E agora o que a gente precisa colocar, né, além dessa informação, é o QR Code, né? Vou salvar aqui também para não esquecer. E a gente precisa estruturar aqui o QR Code, né? Como vocês podem ver, a opção de texto eu sempre deixo em ponto. Porém, quando o texto é muito grande, eu sempre tenho o costume de converter para texto de parágrafo, né? Então, ó, clicando aqui, quando você converte para texto em parágrafo, aí ele traz a opção de converter novamente texto de ponto, né? Como eu já converti, então agora eu vou trabalhar com essa diagramação, que eu acho muito mais fácil quando a gente trabalha com caixa de texto, para a gente conseguir fazer essa diagramação meio que automática, né? Então aqui está ótimo, vou diminuir um pouquinho.
Vamos trazer aqui em semi-bold. E agora eu vou copiar esse QR Code, né, que eles mandaram para essa ação. E a gente tem dois caminhos aqui, né? Eu posso deixar o QR Code dessa forma, que eu acho que não vai ter problema na leitura, na própria harmonia, né, das informações, da estrutura das informações, porque a gente já tem o quê? Aqui a gente já tem um bloco. Então, a gente consegue ter essa percepção que esse bloco, por ele seguir um padrão, ele fala, ele traz uma informação. Aqui a gente tem outro bloco que está também diferente deste aqui, então traz uma outra informação. E aqui acontece a mesma coisa, né? Aqui já se cria um outro bloco de informação que a gente não precisa necessariamente fazer muita coisa para trazer uma diferenciação. Porém, eu vou deixar ele aqui por enquanto, vamos trabalhar com as cores para a gente ver como que vai se comportar também, né? A partir do momento que a gente trabalhar com o fundo azul. Bom, agora que terminamos, né, toda a diagramação, a disposição das informações, que é uma parte muito importante na criação de um KV, na criação de uma peça, agora a gente vai para a direção de arte. Então vamos trabalhar agora com a aplicação das cores, com a harmonia dos elementos, seja os elementos de patterns, na qual nós vamos utilizar no fundo, quanto também posicionamento dos mascotes, e até os elementos complementares, né, como o chocolate, a cobertura, que vai servir para trazer ali uma harmonia, né, para complementar a nossa peça. Então, o ponto que eu sempre começo depois que eu estruturo as informações é, obviamente, a cor de fundo, o background, a cor predominante, né? Aqui eu fiz a seleção aqui da nossa paleta de cores, eu vou deixar ela em evidência aqui para ficar um pouquinho mais fácil, né? E a cor principal é esse azul, né? Tanto que eu alinhei isso antes com o shopping, para a gente também ter um pouco mais de assertividade aí na entrega, né? Então aqui a gente poderia colar, mas para ser um pouquinho mais assertivo, porque às vezes dá uma variação, eu vou copiar diretamente, né, do Adobe ali. E aí você pode observar que deu diferença. Bom, então aqui temos o azul como a nossa cor predominante. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar aí com as aplicações de contraste, né? Então a Páscoa nós vamos deixar aqui na cor branca. Esse do Ban, né, a gente vai deixar no laranja, porque o laranja ele vai conseguir trazer uma harmonia, né, em relação às cores, tanto com o branco quanto também com o azul. Então, sobreposta ao azul funciona, sobreposta ao branco também funciona. Então, deu super certo aqui essa composição. Aqui também nós vamos trabalhar com o branco. E aqui, nesse botão, a gente pode trabalhar tanto com o laranja, quanto também com o branco. Por agora, vamos deixar no branco mesmo, depois eu vejo se eu mudo. Eu vou deixar essa fonte com bold e agora eu vou colocar ela na cor azul também, a mesma cor do fundo. E o QR Code, o que eu vou fazer com o QR Code? Eu vou adicionar um box. Vamos adicionar aqui um box para esse QR Code, que eu acho que vai ficar legal. A gente poderia deixar o preto, né, do QR Code também branco, mas eu vou com box aqui para ver como que vai ficar com os cantos arredondados, que eu acho que vai dar bom. E essas informações, né, que estão atrás, a gente traz aqui para frente, deixa um pouco mais próximo do nosso QR Code. E vamos trabalhar agora com alinhamento, né, para que fique tudo muito bem alinhado. Agora vamos selecionar esses três elementos, vamos agrupar, vamos colocar como QR Code para facilitar a nossa diagramação e também organizar também o nosso arquivo, né, gente? Não dá para deixar tudo aí de forma bagunçada. Vamos colocar cor, vamos criar pastas para facilitar quando a gente precisar trazer aí uma movimentação de algum tipo de elemento. Ou até mesmo quando a gente for desdobrar esse material para outras peças digitais. E eu confesso para vocês, faz muita diferença quando a gente faz um arquivo organizado. Agora, estamos aqui com o nosso background no azul, né? O que eu preciso fazer?
eu quero trazer um pouquinho mais de degradê, né? Um pouquinho mais ali de radial, de repente. Então, você pode observar que na paleta de cor, eu deixei um azul um pouquinho mais claro, né? Seguindo a mesma escala desse aqui. Então, eu vou criar agora uma nova camada, eu vou colocar como brush, quer dizer, eu vou colocar como radial. E agora, eu vou deixar a opção do brush aqui, para a gente fazer realmente isso aqui no brush, né? Opacidade eu vou deixar em 50%, para ser um pouquinho mais suave. E vamos trabalhar agora aplicando, né, essa luz, como se fosse uma iluminação no meio, né? Justamente para trazer um contraste legal aqui de radial no nosso fundo. E até porque os mascotes vão estar aqui no meio, então trazendo essa luz atrás deles vai ficar bem interessante. E eu vou trazer uma outra aplicação aqui em cima também que eu acho que vai ficar legal. Então, aqui a gente tem dois focos de luz na nossa arte, né? Feito isso, o que eu vou fazer, tá? Aí fica uma técnica para vocês utilizarem nos seus projetos. Eu mesmo utilizo muito. E provavelmente vocês vão ver em muitos portfólios, né, as pessoas aplicando também isso. Eu vou selecionar agora tanto o background quanto esse radial que eu criei. Eu vou converter em objeto inteligente, vou deixar como BG, né, background. E agora, no Camera Raw, você vai em Command Shift A, vai no Camera Raw, aí você vai em Efeitos, você vai em Vinheta. Eu vou deixar aqui -10 em Vinheta, ele escurece as bordas, né? E no granulado eu vou deixar 20. Então, esse efeito de granulado eu gosto muito, eu acho que combina bastante com muitas aplicações. Não sempre, mas essa aqui vai ficar super legal. E olha que legal, traz uma textura, né, um efeito muito interessante aí para nossa arte. Agora, criativos, que a gente praticamente estruturou aqui a diagramação das nossas informações, o que eu vou fazer? Deixa eu bloquear esse fundo, tá? Eu costumo sempre bloquear o fundo porque eu tenho esse costume de fazer a seleção de elementos segurando o Command. E aí você vê que eu faço uma seleção de tudo que eu quero que selecione, né? Então, se o fundo não estiver bloqueado, o fundo vai junto também. Então, aqui eu vou colocar como BTN, né, de botão. Vamos agrupar, vamos colocar como botão. Deixar uma cor aqui também. E aí a gente vai organizando as nossas camadas. Bom, agora vamos pegar os dois mascotes. A ideia é deixar eles bem próximo um do outro, como se estivessem juntos. Porém, o coelho, eu vou diminuir um pouquinho aqui, que ele está muito grande. Ok, maravilha. Então vamos selecionar agora os dois mascotes e vamos deixar eles centralizados. Então eles vão ficar aqui praticamente quase que no meio dessa arte, porém na frente do texto, né? Então é aquele efeito como se eles estivessem na frente ali da chamada principal. E eu acho que está bem interessante essa aplicação. Eu vou também agrupar agora essa chamada principal. Certo. Bom, agora a gente precisa fazer essa adaptação, né, dos nossos mascotes nessa peça. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho com o equilíbrio de cores para que a gente faça que esses mascotes, né, eles estejam dentro ali daquele ambiente do azul, dentro daquele padrão de influência de cor, e também com as sombras. Você pode observar que o bandeirinha, ele já vem com uma sombra aqui artificial aplicada, né? E a gente vai precisar ajustar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar o bandeirinha, né? Então vou colocar aqui o bandeirinha. Aqui eu vou colocar como sombra. E aí eu vou só ocultar para vocês verem o que vai acontecer. Se eu deixar em multiply, aí sim vai dar certo essa sombra, porque ele já estava em cinza, né? Porém, eu vou precisar apagar todo o resto do corpo do bandeirinho e deixar só a sombra, né? Então agora eu crio uma máscara. Criando uma máscara, eu vou selecionar aqui a ferramenta seleção de objeto. Então ela já vai fazer essa seleção automática para facilitar, né? E aí com o brush selecionado, né, a gente só apaga. Vou deixar em 99% aqui. Olha que rápido. Bem simples. Vai ficar ainda o contorninho, né? Mas a gente consegue aplicar aqui, apagar de uma forma bem rápida. Ok.
E agora a gente ativa novamente o bandeirinha. E a gente agora, dessa vez, a gente vai apagar a sombra, né? Então vamos fazer a mesma seleção que a gente fez aqui. E agora a gente vai inverter a seleção. Ou você pode clicar no lado direito do mouse e colocar selecionar inverso, ou segurar o Command Shift I. Ele vai inverter a seleção com a seleção invertida. A gente vai aplicar um efeito de máscara. Opa, peraí. Desfaz a seleção, aplica o efeito de máscara, volta novamente nessa ferramenta, seleciona o bandeirinha, agora a gente inverte a seleção, e com a seleção invertida, eu vou apagar agora a sombra, né? E por que eu fiz a seleção? Justamente para não apagar o pé do bandeirinha, porque se eu tirar a seleção vai acontecer justamente isso, ó, e eu não quero que aconteça isso. Bom, de uma forma bem simples, já resolvemos a sombra do bandeirinha, vamos criar agora uma pasta e colocar como mascote. Agora, no coelho, a gente vai fazer diferente. Vamos criar uma camada nova, vamos colocar como sombra. Vamos ir agora no brush do Photoshop, com o brush ativado, lado direito do mouse, e você vai diminuir agora, tá vendo? Ó? A gente vai diminuir a forma do nosso brush. Com a forma do nosso brush diminuída, você vai fazer o seguinte. Vamos numa escala de cinza um pouquinho mais escura, e agora a gente vai aumentar o nosso brush, né? E vamos clicar exatamente aqui para fazer essa sombra. E na opção agora da camada, a gente vai em mesclagem, vai deixar em multiplicação, né? Com a multiplicação ativada, a gente já consegue criar a sombra do nosso mascote. Eu vou criar novamente aqui, que eu acho que ficou um pouco forte. E vou diminuir um pouquinho mais aqui. Olha que simples, criativos. Aí, uma vez que você fez a aplicação, é só você diminuir e aplicar essa sombra bem mais próximo ali do pé para você trazer ali a sombra de contato. Isso facilita bastante. E é isso, criativos. De uma forma bem simples, bem rápida, a gente fez o efeito aqui de sombra do nosso mascote. Vamos criar uma nova pasta, vamos colocar como coelho. E agora outra coisa, a gente precisa trabalhar com equilíbrio de cores para o coelho ficar, né, dentro desse contexto aqui de luz, de cor, enfim. É bem simples também, tá? Vou até ajustar aqui. Coelho. Você vai aplicar agora equilíbrio de cores. É o Ctrl ou Command B, tá bom? Command B, a gente já consegue ter o equilíbrio de cores. E agora a gente vai jogar para o azul de uma forma bem... Olha que legal, de uma forma bem sutil. Ele já fica dentro aí do contexto. E também o bandeirinha a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, clicando na camada, Command B, e vamos deixar em azul, para que ele esteja ali relacionado com o ambiente, com a arte. Então, olha a diferença que dá a partir do momento que a gente trabalha com equilíbrio de cores. Eu vou desativar e ativar novamente, ó. Você consegue fazer com que o mascote esteja, né, inserido no mesmo ambiente ali. Agora, criativos, já está legal, já está interessante, mas a gente precisa trabalhar com elementos que tire aquela sensação como se estivesse faltando algo. Porque a gente olha para essa arte, ela está bonita, está bem diagramada, está bem estruturada, porém, a gente ainda tem aquela sensação de um vazio, né? E esse vazio, muitas vezes a gente não precisa preencher ele com aumentar o texto, aumentar as informações, não. A gente muitas vezes consegue resolver esse vazio através de elementos de apoio, né? Então, toda a arte que eu crio, todo KV, eu sempre penso em quais elementos de apoio eu posso estar utilizando justamente para complementar, para trazer uma harmonia final, né? Para trazer esse complemento necessário. Porque às vezes o cliente olha para cá, o cliente, nossa, mas parece que está faltando algo, por quê? Tá vazio ainda, tá faltando, né, aquele tchan. É nesse momento que a gente vai trabalhar agora, né, com a aplicação desses elementos complementares. Bom, então agora para a gente trabalhar com esses elementos de apoio, a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar agora esse chocolate, né? Eu utilizei também essa imagem do próprio FreePic. Ele já trouxe essa imagem em PSD, então facilita bastante, né? Na hora da gente estar desenvolvendo aí as nossas criações. E a gente consegue até mexer aqui um pouquinho com o desfoque, né? Vamos
Vamos tirar um pouquinho o desfoque aqui, porque ele já veio com muito desfoque, mas já tem alguns desfocados, então acredito que a gente não precise. E agora, basta a gente fazer, então, essa distribuição, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, criativos. Eu vou pegar uns dois elementos, pegar esses dois elementos aqui, ó. Vou criar uma máscara, então vou selecionar, obviamente, somente esses dois. E vou deixar esses elementos aqui no canto, né? Eu vou deixar eles meio que flutuando aqui no canto, como se estivesse fazendo composição ali com o nosso fundo. Vou duplicar, vou excluir novamente a máscara. E agora eu vou selecionar mais dois elementos. Vou selecionar agora esses dois. Tá ótimo. Com esses dois selecionados, eu vou deixar um pouquinho aqui em cima, vou aumentar o tamanho, para que eles fiquem como se estivesse na frente dessa letra aqui, porém saindo também aqui da tela. Aqui tá ótimo. E agora, vamos novamente duplicar, vamos excluir a máscara. E eu vou selecionar uns dois elementos aqui individualmente para a gente fazer a composição aqui desses elementos de apoio ao redor dos nossos mascotes. Vou diminuir aqui. Deixar aqui um pouquinho na barriga do bandeirinha. Vou duplicar. Vou excluir aqui novamente a máscara e selecionar um outro. Vamos pegar esse aqui. Tá ótimo. E esse aqui eu vou deixar flutuando exatamente aqui, ó, nessa região aqui. Bom, agora com os nossos chocolates, né, selecionados e já estruturados aqui na nossa composição, a gente vai trabalhar agora com um outro elemento que vai ser umas linhas, né? Eu pensei como se estivessem umas linhas laranja aqui, passando por trás dos personagens. Porém, para fazer esse outline, eu vou utilizar o próprio logotipo do Bandeiras. Eu vou abrir ele aqui no Illustrator. E eu quero utilizar a forma, né, desse logo para fazer a forma dessa linha. Então, na prática, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, aqui nós temos o logo. Eu vou selecionar essa parte do logo. Vou transformar em outline. E aqui eu vou quebrar, né, essa linha. Vou quebrar essa aqui também. E agora eu já tenho uma forma, né? Uma forma fiel ao próprio símbolo do logotipo, né? Porém, com essa forma agora selecionada, eu vou aumentar um pouco a espessura. Eu acho que isso aqui tá bom. Vamos deixar com os canos arredondados. E maravilha. Agora eu vou aplicar esse outline aqui, né? Vamos ver. A ideia é justamente fazer isso aqui, ó. Fazer uma linha laranja que ela fique ao redor aqui dos nossos mascotes, das nossas informações. Passando aqui entre o QR Code e também o mascote. Isso aqui está ótimo. Agora a gente precisa só ajustar o nome e a cor. Vamos deixar também no laranja. E olha que interessante ficou, né? Trouxe aqui um complemento a mais na nossa diagramação, na nossa composição, para tirar aquela sensação de vazio, né? Aquela sensação que como se estivesse ainda faltando algo. A gente pode também duplicar essa linha. Olha o que eu vou fazer. Vou diminuir ela agora. A gente utiliza o mesmo padrão em relação à forma, né? Deixar um pouquinho mais para cima aqui. Vamos inverter isso aqui. Pronto.
Porém, agora eu vou tirar da cor do laranja, que eu acho que vai ficar muita coisa também. E nós vamos deixar uma cor um pouquinho mais discreta, né? Então, ó, basta a gente conta gotas aqui e deixar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais discreto. E olha que legal, olha que interessante. A gente já consegue ter um elemento aí de apoio, né? Um elemento complementar, que dá para a gente fazer muitas aplicações e um desdobramento também em outros formatos, né? Então agora nós temos, além dos nossos chocolates que estão flutuando, a gente também tem, né, essas linhas como elementos de apoio. Nesse chocolate que eu vou aplicar agora, vou aumentar, na verdade, o desfoque em movimento, para que ele fique um pouquinho maior. E agora nós vamos praticamente finalizar, criativos. A gente vai utilizar agora a nossa cobertura, que eu tinha separado também. Agora a gente trouxe mais um elemento aí para complementar o nosso KV. E uma coisa que a gente precisa colocar também, que eu quase esqueci, é o logotipo, né? O logotipo ali do shopping com o logotipo da empresa, que é da rede. E em todas as peças a gente precisa colocar, né? Tanto o logotipo do shopping, quanto também da rede Ancar. Então, olha que legal. Basta a gente alinhar agora o nosso logotipo. Vou deixar a sobreposição aqui de cor no branco. E temos praticamente o nosso KV estruturado, criativos. Talvez agora seja necessário somente alguns toques finais. E é isso, criativos. Aqui a gente finaliza a criação do nosso KV. Você pode observar que, seguindo, né, os princípios do design em relação à diagramação, disposição, contraste, hierarquia, cores, não é difícil você criar um KV harmonioso, um KV que tenha um contraste legal de cores, que tenha uma disposição legal dos elementos. Basta a gente buscar pelas referências certas, buscar por uma paleta de cor, né, que traga harmonia também, não ficar simplesmente chutando as cores. Ah, eu vou colocar uma cor aqui, agora eu vou testar outra. Às vezes você passa 10, 15 minutos para acertar a cor, sendo que no próprio Adobe Color a gente consegue explorar isso aqui. As referências são pontos muito importantes para a gente estar desenvolvendo uma peça utilizando ideias, né, já aplicadas para você aplicar nos seus projetos. E eu não falo de plágio, né? A gente sabe que isso aqui, essa tipografia, a disposição, as cores, elas são parecidas, são ideias parecidas, mas ainda assim o resultado é bem diferente, né? A mesma coisa a utilização do mascote, disposição aqui das informações e tudo mais. E é isso, criativos! Gostaram do resultado? E esse projeto mostra como é importante você pensar no visual, desde a criação do conceito até o resultado final. Até porque, criativos, um bom KV não é um KV que ele é simplesmente bonito por si só, mas que ele transmite a ideia, que ele transmite ali a campanha e converse com o seu público-alvo. E ter um processo definido, como eu compartilhei com vocês, desde o briefing até a estruturação das informações, as aplicações das cores e até mesmo a diagramação com a manipulação ali dos elementos, a disposição dos elementos, muda o jogo trazendo um resultado com excelência. Então é isso, criativos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e me diz aí se você já fez algum KV ou vai desenvolver algum KV para algum projeto específico. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.